E aí, pessoal, sexta-feira, o último dia da janela, e o Grêmio vai anunciar jogadores hoje. O Grêmio tem negócios prontos, nós vamos falar sobre isso, mas nós vamos falar também sobre o plano do último dia, que se repete no Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a dica é de turismo, e turismo é no Hotel Emirates Suites em Livramento. Uma cidade para você passar fazendo um dia de compras em um hotel que lhe recebe com planos corporativos, com planos familiares, com descontos por ser aqui do canal do CCD e também com uma dica que é comer uma parrilla espetacular da Parrilla Gardel. Então, passe o dia em Livramento, curta um final de semana no Hotel Emirates Suites em Livramento. Você vai adorar. A dica é muito boa. Você tem um atendimento totalmente personalizado que você vai amar. Hotel Emirates Suites em Livramento é a dica de hoje. Gente, o último dia. Eu usei no texto o plano do último dia e eu queria chamar um pouco o que aconteceu com o Grêmio desde a metade do ano passado. O Grêmio, no início dessa gestão, o Grêmio precisava fazer muitas contratações. E o Grêmio fez, parece que no primeiro momento, 19 contratações, dentre elas o Soares, por exemplo. E todos sabiam que o Grêmio não conseguiria compor um grupo definitivo naquele primeiro momento, porque o Grêmio vinha em início de gestão, e ali o presidente Alberto Guerra, o Paulo Calef, que era o então vice-presidente de futebol, e o Antônio Brum, fizeram movimentos em todas as posições. Compramos laterais direitos, compramos laterais esquerdos, compramos zagueiros, compramos, quando eu digo adquirimos no sentido, muitos vieram sem contrato e tal. Volantes, o Grêmio contratou alguns jogadores por ataque, e passou aquele primeiro momento. Aí teve a briga do Grêmio, o Calef saiu e veio a segunda janela. Na segunda janela, o Grêmio utilizou esse plano aí. A janela, quando abre 1º de julho, tu já pode contratar. Quando ela abre, tu pode. Não quando ela fecha. Ela tem um período. O Grêmio demorou, vocês lembram? E aí não contratou bem. Eu não quero, não é chamar pro passado que eu tô fazendo isso, não. A minha análise aqui é para tentar entender por que as coisas no Grêmio não estão fluindo. Não estão fluindo. Por que o planejamento do Grêmio... Peguem, por exemplo, os grandes clubes brasileiros e vê quem é que vai anunciar jogadores definitivos nessa sexta-feira. Jogadores necessários. E aí tu vai ver que o Inter não vai anunciar, o Flamengo não vai anunciar, o Palmeiras não vai anunciar, que os clubes mais vão perder jogadores do que ganhar. Porque o planejamento deles todo está pronto. Não tem nenhum planejamento que esteja precisando do último dia. Correndo atrás do último dia. E se a gente olhar o Grêmio nesse ano, nós também vamos ter essa... Nós não estamos vendo essa cena da sexta-feira pela primeira vez. O Grêmio começa o ano e diz o seguinte: não precisamos de reforços, precisamos repor o Soares. Lembram disso? Nós perdemos só o Soares. E o Grêmio demora, não consegue contratar e tal, e demora. Aí o Grêmio tinha contratado 4 jogadores. O goleiro, que achava necessário, o Soteldo, que achava necessário, um cara de lado. O Grêmio dá uma ideia de continuidade e que todos entenderam que era uma tomada de decisão. Contratar um grande 9 e dar continuidade ao trabalho que tinha sido vice-campeão brasileiro. Em determinado momento, o Grêmio diz, opa, não, e sai.
Até que no último dia contrata o Pavon, o Duqueiroz, o próprio Diego Costa e ganha o Gauchão. Por que ganha o Gauchão? Porque reforçou aquilo ali. Mas era algo que estava sendo discutido lá em janeiro. E o Grêmio contratou aqueles jogadores na última semana da janela do Campeonato Gaúcho, que foi entre o dia 9 de fevereiro e 16 de fevereiro. Então, em fevereiro. E aí termina aquilo ali e muitas pessoas continuaram. Gente, faltou de zagueiro. Os goleiros não comprovaram. Tem alguma coisa aqui que a gente precisa dar uma mexida. E o Grêmio, não precisa contratar, agora é uma janela menor, nós vamos contratar só lá em julho. Aí começam a surgir as informações. O Grêmio fazendo proposta para o zagueiro, o Grêmio fazendo proposta pelo Edenilson, o Grêmio fazendo proposta pelo goleiro. E hoje é o último dia. Assim como foi no dia 16 de fevereiro. E no último dia, o Grêmio vai anunciar o Rafael, o goleiro lá, o Rafael do ex-Santos, que está no Cruzeiro. Goleiro. O Grêmio vai anunciar o Edenilson. E o Grêmio corre malucamente para anunciar um zagueiro. E a reflexão que eu faço é o seguinte: César, tu quer o Edenilson, Rafael? Quero. Agora, o plano do último dia não pode estar certo. Isso não pode estar certo. Eu não posso achar normal que todo último dia de uma janela, se o Grêmio quisesse o Edenilson efetivamente, se o Grêmio quisesse o Rafael Cabral, e se o Grêmio quisesse um zagueiro, ou melhor, se o Grêmio fosse um clube organizado, de um departamento de futebol coeso, montado, com um plano definido, e tivesse o interesse de fato nesses jogadores, eles teriam chegado dia 1º de fevereiro, quando abriu a janela. Ou melhor, no dia 1º de abril, quando abriu a janela. E não no dia que fecha. Porque o Edenilson já poderia ter jogado, inclusive inscrito na Libertadores. Não sei se pode na Libertadores. O goleiro também. Então, nós temos que refletir sobre isso. E vou repetir. Eu gosto de todos os nomes que estão citados aí. Para mim, o Edenilson agrega. Para mim, o Rafael Cabral agrega. O que eu estou ponderando é o seguinte: vamos nos organizar. Se a gente precisa efetivamente... Agora, por exemplo, nós temos a janela do meio do ano. Não vamos contratar no último dia. Ela abre dia 1º de julho. Contrata no dia 1º de julho. Começa a pensar agora, começa a negociar agora, e quando chegar o dia 1º de julho, todos os jogadores, porque a gente usa mais eles, entendeu? E se a gente esperar o último dia, a gente perde um tempão, porque tem que treinar, tem que se adequar ao grupo. E eu não consigo entender, porque se eu estivesse falando uma idiotice, eu não estaria repetindo uma história. Não, isso já aconteceu. Fevereiro aconteceu. O Diego Costa estreou na 10ª rodada, ou na 11ª, na 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. Sabe quantas rodadas são no primeiro turno? 11. Na última rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, o Diego Costa estreou. Não pode estar certo. Isso aí está errado. E o Grêmio tem que discutir isso internamente. Nós vamos viver de novo um dia, o dia final da janela, fazendo atualização no site da CBF para ver se o Grêmio está contratando. Aí tu vai olhar os grandes clubes, não tem nenhum negócio falando, ninguém está falando negócio. O Grêmio vai botar 3 caras aqui dentro. E se não botar 3, é porque um não conseguiu, que é o zagueiro. Porque um não conseguiu. Então, e a gente sabe, né, gente? Quanto mais perto do fim, mais caro fica. Se tu tá desesperado atrás, o cara é dono do produto, esses caras, se não contratarem hoje, eles não contratam amanhã. Então, é chato toda hora estar lembrando essas coisas. Eu sei disso. Mas, gente, vamos nos organizar. O Grêmio é um clube profissional que fatura 500 milhões por ano. 500 milhões por ano.
A emoção do último dia, o que nós vamos ter hoje, com reforços. Certamente com reforços. Mais de um, inclusive. E a gente torce pelo menos para que eles acertem. É isso que a gente sorte. Porque em algumas dessas últimos dias aí a gente também não acertou. Eu até acho que na última a gente acertou. O Pavon, o Diego Costa, do Queiroz ainda tem que mostrar. Não me lembro nem quantos, acho que foram 3 que a gente contratou no último dia também. Então a gente espera que esse último dia tenha mais sorte do que aquele lá do ano passado, quando a gente contratou no último dia o JP Galvão, o Iturbe e todos aqueles jogadores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.